Uma das coisas que eu sempre falo no meu trabalho para os meus colegas, naquele cumprimento do dia a dia, sabe? E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu sempre respondo, mais ou menos. Eu fico preso aqui todo santo dia e às vezes eu não entendo o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô fazendo isso e para que serve tudo isso. É uma brincadeira, mas no fundo é um sentimento muito sincero de o que é que eu tô fazendo com a minha vida. Esse é um vídeo um pouco diferente daqui do nosso canal. Eu sou o professor Luciano, se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Escola Pública Podcast. E eu acabei de maratonar uma série em que a minha cabeça simplesmente explodiu e eu precisava muito comentar isso sobre a visão de um professor de escola pública, um professor de educação básica, lá na periferia, lá no extremo. Esse é o pior momento para gravar esse vídeo, mas eu precisava fazer isso agora para poder captar um pouco do que eu estou sentindo e transmitir isso para quem quiser assistir e para quem eventualmente vier acompanhar. Tem muito barulho, tem muita coisa acontecendo aqui em volta, eu espero que dê para entender um pouco do que eu vou falar e espero que eu consiga ser o mais sucinto e objetivo possível, se é que isso é possível. Severance, ou Ruptura, uma série da Apple TV, é uma dessas séries de ficção científica, de distopia, que faz a gente refletir sobre inúmeras coisas. Ela se passa num escritório, mas poderia se passar em qualquer outra coisa, poderia se passar numa indústria, no comércio, numa escola pública, por que não dizer? E ela encaixa justamente com o que eu falo para os meus amigos. Como é que tá seu dia? Tá mais ou menos. Eu fico preso aqui tantas horas sem saber exatamente o motivo, então tá mais ou menos. Poderia estar vivendo a minha vida, poderia estar fazendo milhões de outras coisas, mas não estou preso aqui dentro. Esse é um sentimento que me acompanha muito antes de eu me tornar professor. E eu me tornei professor pensando que a rotina seria um pouco melhor, que eu teria uma facilidade melhor para lidar com a questão dos horários, a questão do cansaço, do enfado, a questão de você enjoar do que faz todo dia e chegar ao momento de não ver significados. Em parte isso deu certo, eu não posso me queixar totalmente, mas essa série ela vem dialogar justamente com esse sentimento de para que serve todas as coisas? Para que serve a arte? Para que serve a ordem de todas as coisas? Para o que nós trabalhamos? Para comprar coisas? Para adquirir coisas? E a gente precisa de todas essas coisas? Aliás, precisamos ser o que somos e fazer o que fazemos? É uma série que mexe muito com a cabeça da gente, se você já tiver uma reflexão desse tipo já há algum tempo, como é o meu caso. Eu não vou dar spoiler aqui e eu espero que vocês realmente assistam e se interessem por ela. Resumidamente, é a história de um sujeito que, ao entrar no trabalho, ele esquece completamente quem ele é e uma nova personalidade toma conta do seu cérebro no ambiente de trabalho. No momento em que ele sai do trabalho, ele volta a ser ele mesmo e não lembra nada do que fazia no trabalho. Ou seja, são duas personalidades completamente diferentes dentro do mesmo cérebro, graças a um microchip que essa empresa implantou justamente para que segredos desse trabalho não saiam e para que o alter ego dele não fique sabendo o que ele faz dentro da empresa, o que ele faz fora, enfim. É uma confusão, não é tão simples de explicar, mas é uma baita série. Como professor, em algum momento eu tive a ilusão de que, por estar lidando com séries diferentes todos os anos, com alunos diferentes todos os anos, com várias e várias turmas, com um ser humano em formação, eu tive a pequena ilusão de que seria um trabalho diferente. Eu tive a pequena ilusão de que seria um trabalho mais profundo, de que seria um trabalho mais fácil de suportar no sentido da rotina, no sentido do cansaço. Profundo engano, profundo engano. Aqui mesmo no Escola Pública Podcast eu já disse muitas e muitas vezes do cansaço e do estresse que é ter que fazer as mesmas coisas todo dia. Implorar muitas vezes para que os alunos entendam, ei, isso aqui é importante, isso aqui vai te ajudar na tua vida. Uma regra de 3, uma divisão, uma equação, por que não? No meu caso de matemática, outros professores têm inúmeros exemplos para dar. E isso depois de alguns anos se torna muito, muito chato, muito pesado, muito enfadonho. E eu imagino que quem esteja me assistindo daí pense exatamente com a sua profissão, como é chato e como isso é difícil carregar. Imagina você passar 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, esperando, quem sabe um dia, se você conseguir, se você envelhecer, se aposentar. Difícil, muito difícil. E é curioso que eu esteja terminando de assistir essa série justamente aqui, nesse momento, nessa microférias que eu consegui de uma semaninha, que foi justamente para tentar quebrar essa rotina, para tentar quebrar um pouco do dia a dia e de acreditar que a vida é algo além de trabalhar, ir para casa, voltar para casa, ir trabalhar, voltar para casa, passa no supermercado, cuida da vida, compra as coisas, paga a conta.
Pois é, nesse exato momento eu estou aqui no litoral do Ceará, sozinho, numa viagem do eu sozinho comigo mesmo, conhecendo todo esse circuito maravilhoso desse estado lindo, lindo, lindo que é o Ceará, Jericoacoara, Fortaleza, Canoa Quebrada nesse momento. Então por isso que daqui do quarto da pousada dá para ouvir, tem tudo em volta, a galera tá aproveitando muito essa semana, esse final de semana, e mesmo assim resolvi gravar para poder expulsar um pouco essas ideias da minha mente, compartilhar, né? E foi justamente numa dessas noites em que eu decidi não beber, não sair, não vagabundear, não bater perna. Eu falei, vou terminar de assistir a série, vou maratonar, e aí a cabeça explode. É nesse momento que você começa a trazer todas as suas reflexões, até mesmo no momento de viagem, de férias, no meu caso, microférias. Ruptura fala do ser humano, fala da rotina, fala do trabalho, fala de por que fazemos o que temos que fazer. Temos que fazer mesmo? Precisamos de tudo isso? Quem nós somos? Essa é a pergunta mais profunda e a pergunta mais difícil de todas. Quem nós somos? E o que é que nós somos? Nós somos um pedreiro, um padeiro, um operador de caixa, um atendente de telemarketing, um professor de matemática de escola pública na periferia que grava vídeos e que tem um podcast? Não sei. No fundo, se você parar para pensar, nem importa. Nem importa, porque tudo é uma percepção do que vem para o nosso cérebro. Tudo é uma percepção de como a gente recebe as coisas, de como a gente entende as coisas. E talvez a gente entenda tudo errado. E talvez a gente perceba tudo de maneira completamente distorcida. E é isso que me choca. Será que eu percebo o mundo totalmente distorcido? Será que o problema está em mim? Será que não existe nenhum problema? O problema está nos outros? Ou será que nada disso é real? Isso aqui é pancada. Isso aqui é pancada de entender e de refletir. Os filósofos antigos já faziam esse tipo de reflexão, esse tipo de mergulho há milhares de anos atrás. E não é à toa que até hoje a gente continua aí tentando entender para onde vamos, de onde viemos, de que é que somos. Ruptura fala disso. Ruptura fala de amor. Ruptura fala de saudade. Ruptura fala de propósito, né? Aqui no Escola Pública Podcast, por inúmeras vezes eu falei sobre propósito, sobre tentar explicar para o nosso aluno que nessa fase da pré-adolescência e da adolescência é o momento em que ele vai conseguir juntar tudo de melhor que ele é, tudo de mais poderoso que ele pode ser para se tornar um adulto produtivo, saudável, feliz e, por que não dizer, alguém que vai cumprir a sua rotina com um pouco menos de sofrimento, um pouco menos, talvez. Mas essa série vem e arrebenta, ela te dá um soco no meio da cara e ela faz você pensar que não, que na verdade não tem para onde escapar. Você é o que é, mesmo sem você saber o que é. Eu, como professor de escola pública, eu como um sujeito que literalmente precisa implorar para os alunos estudarem, implorar para que eles abram o caderno, para que eles se importem com o que eles estão estudando, para que eles abram a mente e comecem a pensar que tudo está conectado, a matemática com a história, com a geografia, a arte, inglês, língua portuguesa, tudo está conectado. Eu me sinto muito inútil às vezes e penso como não estou sozinho. Essa série me faz pensar que eu não estou sozinho, que eu não sou o único a ter esse tipo de mergulho para dentro. É um mergulho doloroso, é um mergulho difícil, mas que a gente precisa fazer. Por que é que a gente sai todo dia de manhã para trabalhar? Por que é que a gente precisa pagar todas essas contas? Por que é que a gente precisa de tantas coisas e comprar tantas coisas? No fundo, a gente não precisa. Essa é que é a verdade. Mas como é que se livra disso? Como é que você sai disso? Os nossos pais, os nossos avós, todos os nossos ancestrais nos ensinaram há gerações e gerações atrás que trabalhar é digno, que o trabalho enobrece o homem. Curioso que isso também está escrito na entrada de Auschwitz, no campo de concentração, que o trabalho enobrece o homem, ou alguma coisa muito semelhante. Tenebroso quando você vê esse tipo de associação. O que eu posso dizer para resumir é que nós, seres humanos, nesse momento, século XXI, anos 20, a gente está vivendo muito e a gente está começando a questionar muito. Há 1000 anos atrás as pessoas não viviam tanto como elas vivem agora. Há 5000 anos atrás, então, isso era impensável. E hoje a gente consegue atravessar a adolescência, chegar na fase adulta, graças às ciências, às vacinas, graças aos medicamentos e à evolução da medicina, a gente consegue chegar aos 30, 40 anos tranquilo, de boa, e a partir dessa idade,
50, 60, 70 anos, você tem literalmente décadas para refletir e para pensar sobre quem eu sou e o que é que eu tô fazendo da porra da minha vida todo dia, repetindo a mesma coisa. Quem sou eu? Para que é que eu sirvo? E por que é que eu faço todas as coisas igualmente todos os dias? Eu não sei. Eu tô precisando de uma ruptura. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.